Para a gente calcular o ΔH, pessoal, nós vamos pegar essa formulazinha aqui bem legal. A variação de entalpia de uma reação química é a entalpia final menos a entalpia inicial. Como assim? Vamos pegar uma reação para a gente entender isso melhor. Então, nós temos aqui carbono reagindo com oxigênio para formar gás carbônico. Nessa reação química, nós vamos ter os reagentes e os produtos. No caso, só tem um produto aqui. Nos reagentes, nós vamos ter a entalpia dos reagentes e nos produtos, nós vamos ter a entalpia dos produtos. Quando nós pegamos a variação da entalpia da reação, a gente vai descobrir se essa reação é uma reação exotérmica, se apresentar um valor negativo, ou se a reação é endotérmica, se apresentar um valor positivo. É a partir dessas entalpias que a gente encontra o valor da variação de entalpia. E como é que a gente encontra? A variação de entalpia é igual à entalpia final menos a entalpia inicial. Ou seja, gente, quem é a entalpia final? Qual foi a energia produzida no final da reação? Foram os produtos. Então, é a mesma coisa que a gente pegar a entalpia dos produtos e subtrair pela entalpia dos reagentes. Vamos fazer isso de forma prática? Temos aqui, novamente, a reação do carbono com oxigênio para produzir gás carbônico. Vamos supor que a entalpia do carbono é 12 kJ, ou seja, o calor que o carbono tem armazenado aí. A entalpia do oxigênio é 32 kJ e a entalpia do CO2 é 64 kJ. Qual é a variação da entalpia da reação? É a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Qual é a entalpia dos produtos, gente? A entalpia do produto é 64 menos. A entalpia dos reagentes, nós temos dois valores de entalpia. Então, a gente soma 12 com 32, que dá 44. E agora a gente descobre sinais diferentes. Aqui tem um mais, né? Sinais diferentes, repete o sinal do maior e subtrai. 64 menos 44. 20. Olha só o que a gente descobriu aqui, gente. A variação de entalpia da reação é mais 20 kJ. Gente, esse mais aqui está nos dizendo que é uma reação endotérmica. Ou seja, para que essa reação ocorresse, ela teve que absorver calor para produzir CO2. Então, a gente utiliza essa formulazinha aqui para calcular a variação de entalpia. Vamos calcular essa variação utilizando um gráfico? Olha só, gente. Aqui nós temos a reação do gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio para produzir água líquida. Então, aqui a gente já sabe que H2 e O2 são os reagentes e H2O é o produto, certo? Então, aqui nós temos o reagente, então aqui é a entalpia dos reagentes, e aqui nós temos os produtos, entalpia dos produtos. Confirmando isso, a setinha está para baixo, gente, olha só. Então, antes da setinha nós temos os reagentes e depois da setinha nós temos os produtos. Mas, o que a gente quer aqui? A gente quer calcular qual a variação de entalpia dessa reação. E essa reação, ela é endotérmica ou ela é exotérmica? Pelo gráfico, como a setinha está para baixo, a gente já sabe que vai ser exotérmica, porque para isso aqui, produzir isso aqui, ele está descendo na escadinha. Tá a setinha para baixo, a gente já sabe que a reação é exo, por causa do gráfico. Então, a gente já sabe que o sinal aqui vai ser negativo, mas a gente tem que calcular essa variação de entalpia. Variação de entalpia é a entalpia dos produtos, ou seja, a entalpia final, menos a entalpia dos reagentes, a entalpia inicial. Qual é a entalpia dos produtos? Aonde que eu tenho essa informação, gente? Aqui, ó, temos bem aqui. Se isso aqui é a entalpia dos produtos, logo a entalpia dos produtos é menos 68,3.
Então, eu coloco aqui, menos 68,3. Coloco o menos da fórmula. Qual a entalpia dos reagentes? Olha aqui, ó. A entalpia dos reagentes é 0. Então, coloco 0 aqui. Sinais iguais, repete o sinal e soma. 68,3 mais 0, 68,3. Olha só, gente, o que foi que a gente encontrou aqui? A variação da entalpia. Ou seja, a variação da entalpia é o que vai nos dizer se a reação é exo ou é endo. E também vai nos dizer qual a quantidade de calor foi absorvida ou foi liberada. Como nós já descobrimos aqui, ó, que a reação é exo, né? Confirmou aqui o negativo. Então, qual a variação de entalpia dessa reação? Menos 68,3. Ou seja, gente, o que isso quer dizer? Para produzir água, foi necessário reagir H2 com O2, liberando aqui calor. Qual a quantidade de calor foi liberada nessa reação? 68,3 quilojoules. Vamos para outro exemplo. Então, olha só, gente. Nós temos aqui agora uma reação no qual o óxido de ferro se decompõe para produzir ferro metálico e gás oxigênio. De acordo com esse gráfico aqui, a gente vai calcular a variação de entalpia. Essa reação ela é endotérmica ou é exo? Pelo gráfico, a gente vê aqui, ó, que para os reagentes formarem os produtos, a setinha está subindo, ou seja, está subindo a escada. Para subir, a gente observa que é necessário uma absorção de calor. Logo, a reação é endotérmica. Então, a gente já sabe que a reação é endotérmica, ou seja, a variação de entalpia vai ter o sinal positivo. Agora, resta a gente saber quanto calor foi absorvido. Ou seja, qual a quantidade de calor que o óxido de ferro precisou absorver para se decompor em ferro e oxigênio. Então, a gente vai calcular isso, certo? Variação de entalpia é a entalpia final, ou seja, dos produtos, menos a entalpia inicial, ou seja, dos reagentes. Qual é a entalpia dos produtos? Olha aqui, ó, produtos 101. Qual a entalpia dos reagentes? 68. 33 quilojoules. Opa, o que foi que a gente esqueceu, gente? De colocar o sinal. Então, mais 33 quilojoule. Por que eu preciso colocar esse mais? Porque como nós estamos trabalhando com termoquímica, reações exotérmicas e endotérmicas, precisamos identificar o sinal para identificar que a reação é endo ou exo.